Vamos então para o segundo tema? Obrigado. O segundo tema do debate de hoje é a possibilidade de lockdown na maior cidade do país. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, disse hoje que estuda medidas para restringir a circulação de pessoas e admite a possibilidade de lockdown em São Paulo. É a hora de um confinamento total e de fechar ainda mais a economia? Essas são as perguntas. Caio, começamos com você. Pois é. O prefeito da capital, ele age como um manso sucessor de João Dória, né, e permanece à sombra do governador de São Paulo. Então, ele cogita o fechamento de vias e fronteiras, a paralisação do transporte público, a suspensão da atividade industrial e a redução na prestação de serviços essenciais, entre tantas consequências de uma medida drástica como é o lockdown, que é uma versão piorada do isolamento social horizontal. Isso numa cidade de 12 milhões de habitantes e mais alguns milhões de trabalhadores, né, da região metropolitana e dezenas de milhares de visitantes eventuais. Mas vamos fazer um exercício de empatia pelo prefeito, especialmente nesse ano de reeleição, né? Realmente é muito mais fácil trancar o povo em casa, culpar o inevitável e focar na escavação de milhares de covas nos cemitérios. Difícil é providenciar equipamento de proteção individual para os profissionais da saúde e para a população, que agora está ameaçada com multa e prisão pelo governador. O decreto passa a vigir amanhã. Difícil é não misturar pacientes com suspeita de Covid com pacientes sabidamente infectados. Difícil é converter os leitos de semi-intensiva e de enfermaria, como foi feito lá no HC, em leitos de UTI, ou pelo menos adaptados para receber respiradores. Difícil é fornecer números corretos de lotação de UTI por região e por hospital, que considerem também as vagas em hospitais particulares na conta. Difícil é averiguar tantas denúncias, né, de sobrenotificação, de supernotificação de vítimas de acidentes e ataques fulminantes computados como Covid, retirando das famílias o direito de velar seus mortos. Difícil é justificar por que médicos plantonistas não são autorizados a dar alta para pacientes suspeitos de Covid que ainda não estão em estado grave ou gravíssimo. Difícil é explicar internação sem confirmação por exame. Difícil é não gastar alguns milhões de reais, e está sobrando, para fazer teste em massa por amostragem e determinar qual o nível de imunização de rebanho nas regiões da cidade. E difícil e aparentemente impossível é apresentar ao grande público qual o modelo epidemiológico utilizado para embasar as tomadas de decisão sobre a quarentena. Então, são muitas dificuldades que enfrenta o prefeito de São Paulo. Fácil é alegar que, sem isolamento, como ele fez, teríamos 30 mil óbitos na capital. É uma nova forma de evidência inaugurada pelo oportunismo político. É a evidência do futuro do pretérito. Eu acho que antes de cantar essa vitória, o prefeito deveria apresentar a sua metodologia de cálculo. Mas, enfim, na prática, o que se mostra cada vez mais evidente é que outros fatores completamente, mas assim, completamente alheios aos políticos e às suas decisões intempestivas podem ter freado a Covid nessa cidade, né, que é o epicentro da pandemia. Isso vai desde clima quente até pirâmide etária mais jovem e, por incrível que pareça, a flexibilização do isolamento social espontaneamente praticada pela população que acelera o processo de imunização em rebanho, que é um fator determinante para frear a curva de contágio. Mas nós podemos ilustrar muito melhor cada um desses pontos aí na sequência do debate, que eu acabei me alongando um pouco. Sim, vamos lá. Augusto, se você quiser, você tem um tempo maior.